Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, curta o vídeo e compartilhe para ajudar nosso projeto a crescer cada vez mais. Pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 109 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando funções. Na aula passada nós definimos funções, definimos também conjunto imagem, domínio e contradomínio de uma função. E hoje nós vamos trabalhar mais alguns conceitos de funções. Em particular, na aula passada nós trabalhamos com a representação de funções, mas nós trabalhamos somente com a representação de uma função por meio de diagramas, os chamados diagramas de flechas, em que nós desenhamos os dois conjuntos, né? E vamos traçando as flechas ligando esses dois conjuntos. Mas, como no caso das relações, nós também temos a representação gráfica. Bom, pessoal, só para nós exemplificarmos aqui, né? Eu coloquei aqui uma função de maneira genérica, função com domínio A e contradomínio B. Eu coloquei uma função em que o conjunto A possui os elementos A1 e A2. O elemento A1 se associa por meio da função ao elemento B1. E o elemento A2 se associa por meio da função ao elemento B2. Tá? Então nós temos aqui uma função. E notem que aqui nós definimos um par ordenado do nosso produto cartesiano, né? Pois nós temos aqui o par A1, B1, né? Pois o A1 se associa com o B1 e o A2 se associa com o B2. Da mesma forma, nós podemos falar numa representação gráfica, né? Em que nós colocamos os nossos elementos do domínio no eixo das abscissas. Nós já trabalhamos com esses conceitos no caso de relações. E o eixo vertical aí seria o eixo das ordenadas. E então, uma vez definidos esses eixos, nós vamos colocando os valores do nosso domínio no eixo das abscissas e o valor do contradomínio no eixo das ordenadas e vamos associando através de uma forma cartesiana, ou seja, dois eixos formando aí 90 graus, né? É claro que aqui, de uma certa forma, está subentendido aqui um eixo orientado, né? E está subentendido de uma certa forma que o A1 e o A2 são pontos, né, na reta aqui, portanto, essa representação gráfica ela é mais comumente utilizada quando os nossos elementos aqui são números, né? Com números, né, nós podemos estabelecer uma relação de ordem, né? Que um número é maior do que o outro se ele estiver mais à direita, se é menor, se estiver mais à esquerda. Mas nada impede de nós trabalharmos com outras relações, né? Em vez de números, nós poderíamos ter, por exemplo, números apenas no eixo das ordenadas. Por exemplo, na estatística se usa muito representação gráfica, em que, por exemplo, nós temos uma população e, por exemplo, digamos que este A1 aqui se refira a homens e o A2 se refere a mulheres. Então, no eixo vertical, nós vamos colocar o número de homens que estão dentro daquela população que nós estamos estudando. E no eixo A2 nós vamos colocar o número de mulheres. Então, não necessariamente nós precisamos ter números também aqui. E mesmo aqui também, mas é mais comum nós utilizarmos a representação gráfica quando nós falamos aí de números mesmo, né? Funções que levam números em números, né? Pois na aula passada eu falei de uma função, por exemplo, que leva cada pessoa no seu nome, ou que leva cada ponto do espaço na sua temperatura. Resumindo, pessoal, então essa seria a representação por diagrama e essa representação por gráfico, tá? Então representação gráfica e representação por diagramas. Bom, pessoal, agora que nós acabamos de falar também sobre a representação gráfica de uma função e comentamos que as funções que têm valores numéricos, aí elas acabam sendo mais comuns aí no estudo de quando aparecem a representação gráfica, né? Nós vamos agora começar a dar alguns exemplos de funções específicos, pessoal, que são definidos por uma regra, ou seja, por uma fórmula. E aí nós falamos de funções numéricas, ok? Então, funções que levam números em números, quantidades em quantidades, tá? Essas funções são as que mais vão nos preocupar na matemática. Mas, como eu enfatizei bastante na aula passada, é sempre importante nós termos esse conceito geral de função, né? Então, a função é sempre quando algo depende de outra coisa. Então, nós podemos estabelecer uma relação entre essas duas coisas, né? Então, esse é o conceito geral de função que nós definimos aí na aula passada, tá ok? Mas, via de regra aí, no nosso curso nós vamos trabalhar mais com funções que estão atreladas aí a números, né, a quantidades. E geralmente que estão relacionadas a uma lei de formação. Então, por exemplo, nós temos essa função
em que o A e o B que nós vínhamos utilizando são o conjunto R, né, o conjunto dos números reais. Então aqui é uma função de R em R. E essa função ela leva x, né, qualquer x em R, ela leva em 2x mais 1. Esta é uma notação, pessoal, e outra notação seria o seguinte, escrever f de x igual a 2x mais 1. Né? Função aplicada em x é igual a 2 vezes x mais 1. Vamos tomar alguns exemplos aqui e eu vou pensar na forma de um diagrama também ali e depois também vamos pensar numa representação gráfica também. Bom, nós temos que essa função ela leva x em 2x mais 1. Esse 2x mais 1 ele é chamado de valor da função. Tá? Eu vou escrever assim, valor de f. Né? Então o valor da função é exatamente essa quantia aqui. E como essa função é definida para todo valor real, nós podemos calculá-la em qualquer valor. Então, por exemplo, aqui eu vou calcular f de 1. Né? Que seria o f de 1? Bom, essa expressão está me dizendo o seguinte, que f de x é 2 vezes x mais 1. Então eu considero este meu valor do domínio, multiplico por 2 e somo 1. Então f de 1 será igual a 2 vezes 1 mais 1. Né? Note a relação f de x, 2x mais 1. f de 1, 2 vezes 1 mais 1. Lembrando que aqui existe uma multiplicação, né? 2 vezes 1 mais 1, já vou escrever direto aqui, 3. Vamos calcular mais alguns pontos aqui. Vamos calcular f de 10, por exemplo. Né? Que seria f de 10. Ora, f de x é 2x mais 1. Então f de 10, 2 vezes 10 mais 1, e isso dá 21. Vamos calcular agora a função, como ela é definida para qualquer valor real, vamos calcular para um valor negativo. Vamos calcular f de menos 2, por exemplo. Né? F de menos 2 é 2 vezes menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 1 vai dar menos 3. E notem o seguinte, que essa função é definida para qualquer valor real, nosso domínio é real. Né? Vamos lembrar que a definição de função diz o seguinte, que para ser função, para cada x no domínio, deve existir aí um único y, né, que é dado por essa expressão aqui, no contradomínio. Aliás, este f de x aqui, nós também chamamos de y, né? Bom, então para cada x existe um único y. Então, como x é definido em todos os reais, nós podemos pegar qualquer número real. Então, nós podemos também pegar um número com vírgula, por exemplo. Né? F, função de 0,5, por exemplo. Né? O que é f de 0,5? 2 vezes 0,5 mais 1. 2 vezes meio é 1, 1 mais 1 é 2. Ok? Bom, então, como é que nós entendemos isso aqui? Né? Nós entendemos da seguinte forma. Nós temos aqui 1 está levando no 3. Então a função ela leva o 1 no 3. Ela leva o 10 no 21. O menos 2 no menos 3. O meio ela leva no 2. Então nós podemos representar isso aqui na forma de um diagrama. Então de que forma? O 1, nós vimos que essa função leva no 3. O 10, nós vimos que ela leva no 21. O menos 2, ela leva no menos 3. Ok? Bom, não vou nem representar aqui o meio, mas o meio ela leva no... Isto vai definir aqui para nós o par 1, 3. Ou seja, o 1 é associado com o 3. O 10 com o 21. Então nós temos aqui o par 10, 21. O menos 2 com o menos 3. Então nós temos aqui menos 2, menos 3. O meio com o 2. Então nós temos meio com o 2. Notem um detalhe aqui, que aqui eu usei ponto e vírgula, tá, pessoal? Quando uma das coordenadas do nosso par tiver vírgula, interessante nós separarmos as coordenadas usando ponto e vírgula, né? Tem gente que usa sempre ponto e vírgula, aqui neste meio aqui, né? Eu gosto de usar ponto e vírgula apenas quando uma das coordenadas, pelo menos, possui vírgula. Aí sim o ponto e vírgula acaba sendo necessário aí. Então nós temos elementos do nosso produto cartesiano, ok? Então tudo isso aqui está dentro daquele conceito que nós vimos de função como uma relação, né? Pois é um subconjunto do nosso produto cartesiano,
Mas notem que para cada x aqui, ele se associa com um único y, para que seja função. Bom, então esta é a representação por diagrama, e nós podemos também trabalhar com a representação gráfica que nós acabamos de ver aí. Bom, aqui eu desenhei um gráfico, então nós temos o seguinte, já vou aproveitar o diagrama aqui. Veja só, pessoal, como aqui no nossa imagem aqui, né, aparece o 21 como imagem, e também aparece o menos 3, só por questão de obedecer uma escala, esses valores de 3, 21 e menos 3, eles vão ter que estar aqui nesse eixo y, né? Então, como o 21 é o maior valor que aparece, eu vou colocar o 21 aqui em cima, ok? 21 aqui. O outro valor que aparece são o 3 e o menos 3 aqui, né? Então, como o 21 é isso aqui, o 3, obedecendo uma certa escala, aqui seria a metade seria aproximadamente 5, aproximadamente aqui estaria o quê? O 3, né? Isso, na representação gráfica, é importante nós obedecermos a mesma escala em cada eixo, ok? Então, eventualmente, pode ser que os eixos entre si tenham escalas diferentes, mas em cada eixo, é importante obedecer a mesma escala, tá? Então, por exemplo, se este tamanho aqui é 3, não faria sentido colocar o 21 aqui, por exemplo. Ficaria totalmente fora da escala, tá ok? Se for possível obedecer a mesma escala nos dois eixos, melhor ainda, tá? Mas nem sempre é possível obedecer. Então, caso não seja possível obedecer a mesma escala nos dois eixos, pelo menos em cada eixo obedecer. Bom, então o 3 está aqui, o menos 3 estaria aqui, né? A mesma distância em relação à origem. Então, está aqui, menos 3. E agora vamos os elementos do domínio. O nosso domínio, o maior que aparece aqui é o 10. Eu vou adotar uma escala diferente até no outro eixo aqui, tá? Então o 10, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 10 aqui na frente. O 10 estaria ali. Veja que de acordo com a escala que nós utilizamos aqui, esse 10 aqui está fora desta escala, né? Mas como eu comentei, vamos tentar estabelecer uma escala correta aqui. E menos 2 estaria para cá, né? Lembrando que como isso aqui é 10, o menos 2 estaria aqui, né? E o 1 está aqui, tá? Encontradas as coordenadas dos pontos, nós temos que encontrar os pontos. Então o 1 está associando com o 3. Então nós temos aqui o ponto 1, 3. Depois o 10, ele se associa com o 21. Então o 10, ele se associa com o 21. E o menos 2 se associa com o menos 3. Bom, só para a questão de ficar mais organizado aqui, pessoal, eu vou colocar esse menos 2 aqui e o menos 3 aqui, né? Lembrando que ele tem a ver com isso aqui, né? Vou pôr o 1 meio de lado aqui para não atrapalhar, tá? Então o menos 2 ele se associa com o menos 3. Veja que para nós traçarmos isso aqui, o menos 2 e o menos 3 estavam meio em cima aqui, então eu tive que apagar para colocar. Por isso que eu geralmente, particularmente, pessoal, quando eu estou desenhando o gráfico de uma função, né? Enfim, de pontos de uma função, eu prefiro antes apenas colocar as coordenadas e não marcar ainda os valores dos pontos. Depois que eu encontrar as coordenadas, eu acho os pontos e aí depois eu ponho os valores desses pontos, né? Por quê? Porque aí evita de nós passarmos aí os tracejados por cima, ou eventualmente o gráfico, né? Por cima dos números aí. Bom, é claro, pessoal, o seguinte, né? Nós temos esses 3 pontos. Então esses 3 pontos eles pertencem ao gráfico desta função. No entanto, eles não são todo o gráfico, pois veja que nós calculamos esse valor da função apenas para alguns pontos, né? Apenas para alguns pontos. E se nós calcularmos para mais pontos, nós vamos ver que este gráfico ele possui mais pontos aqui, de tal maneira que, na realidade, ele forma uma linha contínua, ok? Ele forma uma linha. E nós já estudamos, pessoal, quando nós falamos em grandezas diretamente proporcionais, nós vimos que uma grandeza diretamente proporcional, ela tem, por exemplo, se nós não tivermos este 1 aqui, nós temos uma grandeza que associa a si própria, x, né, está associando com o seu dobro, né? Então, a grandeza x e a grandeza y igual ao dobro de x, elas são grandezas diretamente proporcionais. E na aula que nós estudamos grandezas direta ou inversamente proporcionais, nós vimos que essas grandezas elas têm a relação aí, o gráfico, né, que nós trabalhamos já, a ideia lá,
vimos que tem a relação com uma reta. E de fato, pessoal, se nós trabalharmos aqui com os outros pontos também, né, que passam aí desta função aí, né, os outros pontos, pois aqui nós calculamos apenas em alguns, nós vamos ter vários outros pontos aqui, e aqui, pessoal, vai ser formada uma reta, ok? Então aqui, quando nós calcularmos para todos os pontos, vai ser formada uma reta. Por isso a representação gráfica, ela é, no contexto de se trabalhar com funções que são numéricas, que têm valores numéricos, que têm uma fórmula matemática, a representação gráfica, ela acaba sendo muito superior à representação por diagramas. Pois por diagramas, dificilmente nós vamos ter uma ideia mais precisa aí do comportamento dessa função. Mas pela representação gráfica, nós conseguimos ter essa ideia. Um outro argumento que se pode utilizar aqui, e que é possível, né? Nós vamos ainda, em breve, aliás, nós vamos mostrar que essa função desse tipo aqui, ela define uma reta. Então, se nós temos 2 pontos aqui, por exemplo, na verdade temos 3 até, 2 pontos, nós sabemos da geometria que por 2 pontos passa uma única reta, né? Não existe mais do que uma reta que passa por esses 2 pontos. Portanto, esses 2 pontos, e na verdade esses 3 pontos, eles estão alinhados, né? Então, esta reta, ele é o chamado gráfico da função, tá? Então, nós dizemos também que essa reta é a reta y igual a 2x mais 1, ok? Um detalhe interessante que o gráfico nos mostra, né, que nós vamos também ter ideias aí mais para frente, quando nós continuarmos o estudo, nós vamos ter ideias mais precisas de como trabalhar esses conceitos, é a ideia do conjunto imagem, né? Pois o domínio já está dado aqui pela nossa expressão da função. Mas o conjunto imagem, o que é? O conjunto imagem é o conjunto de todos os valores, né, que são associados a alguém do domínio, né? Então, quer dizer, o conjunto de todos os valores do contradomínio, tais que existe alguém no domínio que leva naqueles valores. Então, nós vimos aqui, no caso, o conjunto R, conjunto dos números reais, ele é o contradomínio. Nós sabemos também, vimos na aula passada, que o conjunto imagem é um subconjunto de R, né? Portanto, a imagem ela está contida em R. Mas notem o seguinte aqui. Todos os elementos, como aqui nós temos uma reta, né? Qualquer elemento aqui do nosso eixo Y, né, que é o nosso conjunto dos números reais, que nós representamos aqui, né? Qualquer elemento daqui, existe um elemento no domínio que leva até esse elemento daqui, né? Então, ou seja, dado um elemento aqui, no nosso contradomínio, se nós fizermos esta associação aqui, né, existe um elemento no nosso domínio que leva até esse elemento do contradomínio. Isso sempre, né? Nós pegamos um elemento aqui embaixo também, né? Ele vai existir um elemento do domínio que leva naquele elemento do contradomínio. Portanto, todos os elementos do nosso contradomínio são associados por alguém do domínio. Portanto, todos eles fazem parte do nosso conjunto imagem, né? Então, a imagem dessa função é exatamente o quê? O conjunto dos números reais, ok? Então isso é interessante nós observarmos também aqui. Bom, pessoal, vamos trabalhar aqui mais um exemplo agora. Nós temos aqui uma função definida deste conjunto aqui, em R, né? Os reais com o asterisco em cima e com o sinal de mais, né? O sinal de adição embaixo. Na aula de conjuntos numéricos, pessoal, se vocês estão lembrados aí, caso não se lembrem, voltem para a nossa aula de conjuntos numéricos, está na playlist de conjuntos numéricos. Nós explicamos o que significa, quando nós temos um conjunto, o que significa colocar o asterisco sobrescrito a esse número, a esse conjunto. Significa que nós vamos retirar o zero desse conjunto, tá? E quando nós colocamos o sinal de mais, significa que nós estamos pensando nos valores não negativos, tá? Ora, mas se nós queremos os valores não negativos e queremos também que seja diferente de zero, então nós estamos falando aqui dos números reais, não é? Positivos, ok?
E, é claro, o nosso contradomínio é o conjunto dos números reais. Por que nós temos que pensar nos reais positivos apenas? Com relação ao zero, nós realmente temos que tirar o zero, né? Pois, como a nossa função f de x é definida como 1 sobre x, f de zero seria igual a 1 sobre zero, né? E aí nós teríamos uma divisão aí não permitida, né? Nós não podemos fazer a divisão por zero, tá ok? Então por isso que nós temos que tirar o zero. Os negativos eu tirei por questão de conveniência para nós trabalharmos apenas com os positivos, tá? Então da mesma forma que nós fizemos na função anterior, vamos calcular alguns valores aqui. Vamos começar com o f de 1, né? F de 1, 1 sobre 1, e isso vai dar o quê? 1. Né? Vamos calcular também o f de 2, por exemplo, né? O f de 2 é 1 sobre 2, né? Lembrando que o f de x é 1 sobre x. Vamos calcular um valor um pouco maior. F de 5 é o quê? 1 sobre 5. Agora eu vou calcular, pessoal, para valores menores do que 1, porém ainda maiores do que 0, tá? Nós não podemos furar esta condição aqui dos valores de x sempre pertencerem ao domínio, tá? Não podemos pegar valores fora do domínio. Então f de 0,1, por exemplo, né? O f de 0,1 é 1 dividido por 0,1. Né? Nós podemos até enxergar o 0,1 como fração, né? 1/10, e 1 dividido por 1/10 vai dar 10, né? Mas nós podemos pensar aqui direto, né? Em 1 dividido por 0,1, quantas vezes o 0,1 cabe no 1, né? São 10 vezes, né, pessoal? Então, muitas vezes a gente acaba complicando o nosso raciocínio, né? Nós pensamos aqui quantas vezes 0,1 cabe em 1? 10 vezes, ok? Bom, então nós temos isso aqui. Com isso, pessoal, nós podemos traçar o nosso diagrama, fazer a nossa representação por diagramas, como nós fizemos para a função anterior, né? Mas eu acredito que nessa altura aqui do nosso curso, né? Da nossa aula de funções, acredito que na parte de representação por diagrama vocês com certeza já pegaram a ideia, né? Basta nós enxergarmos aqui que o 1, né? Ele se associa com o 1, o 2 com o meio, o 5 com o 1/5 e o 0,1 com o 10. Lembrando que aqui a gente usa ponto e vírgula porque tem a vírgula no 0,1 aqui. E aí com esses pontos definidos nós podemos ir traçando aí o diagrama de flechas, né? Diagrama como nós fizemos. Então, acredito que nesse momento nós não temos mais tanto interesse em trabalhar com o diagrama nesse caso aqui. Então vamos diretamente para gráfico, né? A representação gráfica que vai acabar sendo a mais utilizada aí, hora em diante para nós aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar primeiro nos elementos do domínio. No domínio nós atribuímos aqui 1, 2, 5 e 0,1. O menor que nós atribuímos foi 0,1. Tá? Então eu vou atribuir aqui o 0,1. Portanto, o 1 vai estar mais ou menos aqui. O 2 aqui, né? 2, 3, 4, 5. 5 estaria mais ou menos aqui. Veja, pessoal, no esboço de um gráfico, se você puder fazer com régua, né? Medindo bem, melhor, tá? Mas no esboço, pessoal, não há necessidade, tá? Se você fizer mais ou menos, obedecendo aí uma certa escala, você já vai ter um gráfico com uma boa qualidade, tá bom? Isso é uma prática que vocês vão pegando. Então, veja, aqui eu desenhei o 1 aqui, né? Então, como aqui é 1, o 2, 3, 4, 5. Mais ou menos aqui, tá? Talvez até o 5 estivesse um pouquinho para a direita, mas tudo bem. Vamos deixar para marcar os valores no final, como eu comentei no gráfico anterior aqui com vocês. E no nosso contradomínio, que no caso vai ser a nossa imagem, né? Nós temos aqui 1, meio, 1/5 e 10. Então aqui está 1, meio, né? Metade de 1, 1/5, que seria a quinta parte aqui, e 10. Bom, nós não vamos conseguir traçar o 10 realmente, pessoal, porque se o 1 está aqui, o 10 estaria lá em cima, depois do final da lousa ainda, né? Porque isso aqui é 1, né? Mas, para a questão de um esboço, pessoal, não tem problema, tá? Vai dar para a gente fazer dessa forma mesmo. Vou imaginar aqui que o 10 está aqui em cima, tá? Então aqui já vou marcar o 10.
Vou marcar já o 1 aqui, vou marcar o meio e vou marcar aqui um quinto aqui. E daqui, na mesma forma, nós temos aqui 0,1, 1, 2 e 5. Então, note o que está acontecendo aqui. O 1 está se associando com o 1. Okay? Então, nós temos este ponto aqui no nosso gráfico. Então, esse ponto pertence ao gráfico da função. O 2, ele se associa com o meio. Nós temos aqui o 2 se associando com o meio. O 5 com 1 quinto. Então, o 5 se associa com 1 quinto. Então, nós temos aqui. Né? E o 0,1 se associa com o 10. Então, vamos lá para cima, pois o 0,1 ele se associa com o 10. Ele iria ainda para cima, né? Ainda mais para cima, caso nós obedecêssemos uma escala, né, mais rigorosa aí. Mas enfim, pessoal, nós traçamos aqui 4 pontos que pertencem ao gráfico da função. No entanto, só esses pontos, eles não são o gráfico inteiro da função, pois o gráfico inteiro deveria abranger aí todos os pontos do nosso domínio. Né? Então o gráfico é o conjunto de todos os pontos da forma x, f de x, ou seja, todos esses pontos que podemos obter. Lembrando que aqui pode ser qualquer número positivo. Né? Então, nós vamos ter uma continuidade de pontos aqui, ok? E se nós traçarmos mais alguns pontos, pessoal, até com esses 4 pontos já é possível perceber mais ou menos o formato desse gráfico, mas traçando mais pontos, nós vamos ver que o formato desse gráfico, ele é aproximadamente este aqui. Ele vem daqui, né? Ele vai diminuindo, aqui ele faz uma curva assim, depois ele vem, né, passa por esse ponto, e aqui ele vai se aproximando do zero. Olha só. Então ele vai se aproximando do eixo x aqui, e aqui ele vai se aproximando do eixo y. Né? Então ele faz esta curva aqui. Se nós tivéssemos permitido também os reais negativos aqui também, né? Se tirássemos apenas o zero, daria um outro pedaço desse gráfico aqui, ok? Daria um outro pedaço simétrico a este aqui embaixo, ok? Mas nós não vamos nos preocupar com isso. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Esta curva aqui, pessoal, a título de curiosidade, ela recebe o nome de hipérbole, ok? Então esta é a famosa hipérbole, tá? É uma curva matemática que recebe esse nome, tá ok? E é dada por essa expressão aqui, dentre outras, claro, né? Ela tem o formato de uma hipérbole. Hipérbole é uma figura aí da geometria, né? Tem determinadas características aí. Quem sabe um dia nós vamos chegar ao ponto de estudarmos a hipérbole também nesse nosso curso. Bom, pessoal, e outra coisa aqui. Vamos discutir agora com relação à nossa imagem, né? Pois nós temos aqui o nosso domínio, que não pode apenas o zero, né, e os negativos. Então, o domínio do zero para frente, excetuando-se o zero. E a nossa imagem, pessoal, se nós observarmos bem, qualquer valor aqui no eixo y, acima do eixo x, ele sempre vai existir um elemento no eixo x que leve até este valor, né? Exceto o próprio zero. Não tem nenhum valor no eixo x que leve no zero, pois aqui, pessoal, por mais que se aproxime, este pedaço da curva aqui, por mais que se aproxime, nunca ele vai encostar realmente, tá? Então, nossa imagem também nós temos que tirar esse zero aqui, pois nenhum valor do domínio chega no zero. Então a imagem aqui são os reais, também positivos, né? Bom, pessoal, para nós esclarecermos mais um conceito sobre funções aqui, nós temos aqui função crescente, função decrescente, função não decrescente, função não crescente e função constante. Bom, o que é uma função crescente? É uma função que sempre está crescendo, pessoal, como o próprio nome já diz, né? Mas formalmente, o que nós dizemos? Como que nós definimos uma função crescente? Quando nós tomamos aí 2 elementos do domínio dessa função, se um elemento é maior do que o outro, a sua imagem vai ser maior também, né? Ou seja, à medida que cresce o elemento do domínio, cresce o domínio, cresce a imagem também.
né? Isso que nós dissemos por esta linha aqui, né? Se x1 é maior do que x2, então o f de x1 é maior que o f de x2, né? Observem agora, quando uma função é decrescente, ocorre uma inversão. Se x1 for maior do que x2, né? O f de x1 ele é menor do que o f de x2, né? Então ocorre essa inversão aqui. Então a função é decrescente. Bom, função constante, pessoal, é o seguinte, a função que ela é igual a um certo valor para todo x, tá? Esse símbolo significa para todo, tá, pessoal? É para todo. Para todo, ok? Então, f de x igual a k, por exemplo, para todo x. Então ela é constante, sempre os valores de x vão ter a mesma imagem igual a k. E aí isso motiva também a função não decrescente, que é irmã aqui da função crescente, né? Que é uma função que ela é crescente, né? Mas ela tem trechos, eventualmente, em que ela é constante, né? Então, em vez de nós falarmos que ela é crescente ou constante, nós dizemos que ela é não decrescente. Pois se ela é não decrescente, ou ela é crescente, ou ela é constante. Portanto, ela tem patamares, eventualmente, aqui, né? Então, por exemplo, essa função, nesse trecho aqui, ela é constante, neste trecho. E neste, ela é crescente. E não crescente é parecida com essa, mas irmã desta, né? Então, ela é decrescente ou constante. Então, ela decresce ou é constante. E estas expressõezinhas aqui também obedecem essa mesma relação aí, tá ok? Formalizam isso aí. A título de ilustração, né? O primeiro exemplo que nós demos de função na aula de hoje, ele era uma função crescente, né? Se vocês lembrarem, era uma reta, né? Uma função crescente. E o segundo exemplo, ele era uma função decrescente, que era a hipérbole, né? Era uma função decrescente. Então, hoje nós trabalhamos com uma função de cada tipo aqui. Bom, pessoal, para nós finalizarmos a aula de hoje, um detalhe teórico aqui, com relação a essa representação gráfica. Pessoal, para nós finalizarmos a aula de hoje, vou falar de uma questão bastante importante aqui, que na aula passada, nós aprendemos a identificar o que não é uma função quando nós pensamos em diagramas, tá? Mas é interessante também nós sabemos identificar quando não é uma função, quando a relação não é uma função, quando nós falamos de gráficos, né? Então, por exemplo, aqui, né? Nós vimos duas situações envolvendo diagramas em que nós vimos aí que não é função. Uma delas é o seguinte, quando nós temos um elemento no conjunto de partida que se associa com dois elementos no conjunto de chegada, isso não é uma função. E também quando sobram elementos no nosso conjunto de partida. Então esses dois critérios nos indicam aí que a relação não é uma função, tá? E como é que nós identificamos na parte gráfica? Essa situação aqui, como é que nós identificamos? Basta nós identificarmos aqui que existe um elemento no domínio que está se associando com eventualmente está tendo duas imagens, né? Que nós não chamamos de imagem porque não é função. Mas enfim, este elemento aqui, no nosso domínio, ele se associa tanto com este elemento aqui, quanto com este elemento aqui. Portanto, ele teria duas imagens. Então, isso aqui não é uma função. E essa situação aqui, em que sobram elementos no domínio, nós teríamos aqui o domínio da função. E esses dois elementos, né, que seriam esses daqui, eles não possuem uma imagem, né? Por isso, eu representei aqui com uma bola aberta, indicando que ele não possui imagem, tá? Quando nós estudamos intervalos em conjuntos numéricos, intervalos na reta, nós indicamos que a bola aberta indica aí a ausência, né, daquele ponto ali. Então, essa situação nós conseguimos identificar dessa forma. Então, quando o gráfico tiver buracos, nós estamos nessa situação. E quando houver retas verticais que cortam o gráfico em dois pontos, dois ou mais pontos, então nós temos essa situação aqui. É claro que nem sempre o simples fato de ter buracos vai indicar que não é função, pois eventualmente pode ser que o nosso domínio aqui, ele exclua esses dois pontos. Ou seja, se esses dois pontos não estiverem no nosso domínio, então passa a ser uma função, pois esses dois pontos não interessa o que acontece com eles, né? Pois nós retiramos do domínio, mas aqui não. Aqui eu estou querendo dizer que o domínio é todo esse conjunto, então esses dois pontos realmente está tendo um buraco aí, né? E claro, né, essas duas situações nós estamos sempre supondo domínio no eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, eixo x, e contradomínio no eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, que é o eixo y, tá ok? Bom, e aqui, né,
Só exemplificando, pois essa situação acaba sendo mais comum de não ser função, né? E, por exemplo, aqui, né? Esse gráfico não é o gráfico de uma função, porque se nós pensamos nesta vertical aqui, ela corta o gráfico aqui, aqui e aqui, né? Então, esse ponto, por exemplo, do nosso domínio, ele teria 3 imagens diferentes, então não seria função. E esta região aqui, toda ela, né? Todo esse segmento está tendo, este ponto está tendo todo esse segmento aqui como imagem, então também não é função. Então, resumindo, para se identificar este caso, basta nós traçarmos uma vertical e vermos se toca o gráfico em mais de um ponto. Ou seja, para ser função, cada vertical deve cortar o gráfico somente em um ponto. E nessa situação aqui, basta vermos se está tendo buracos aí, né? Se está tendo pedaços do domínio que estão sem uma possível imagem aí, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, tá? A aula de hoje ficou um pouco extensa, mas nós finalizamos essa parte inicial de função. E na aula que vem, sim, nós vamos começar com o assunto de função do primeiro grau. Aí nós vamos estudar especificamente as funções do primeiro grau. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!